os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declara de todo o seu coração: santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Mais uma vez. Santo, 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 eu quero ver-te, quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare o quanto ele é santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você puder cumprimentar esse irmão que está aí ao seu lado, diga que bom que você está aqui nesse domingo, nesse dia em que o Senhor fez. Aleluia. Eu vou ler para os irmãos o Salmo 92, que diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Obrigada, meu Deus, por essa noite que nós estamos reunidos aqui como a igreja do Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale conosco através desses louvores e através da palavra, Senhor. Rendemos a Ti todo louvor, toda glória e toda adoração pertence ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os músicos caíram aqui. Com palmas. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Obrigada, Senhor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu.
venceu. tremenda graça. Ó, que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Aleluia. Cantaremos o amor do Senhor para sempre. Amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei seu amor para sempre. Cantarei seu amor para sempre. Cantarei seu amor para sempre. Eu quero ver a igreja. Cantarei seu amor para sempre. Cantarei seu amor para sempre. Cantaremos. Cantarei seu amor. Aleluia, Jesus. Cantarei seu amor para sempre. Para encerrar. Cantarei seu amor para sempre. 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 Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vocês estão tocando muito bem hoje, viu, criançada?
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprados por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, Como as manhãs é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Eu quero ouvir vocês. Logo eu, finito e carnal. Obrigada, Senhor. Diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia, Jesus.
Nós engrandecemos o Teu nome. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça que nos alcançou, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, meu querido. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. É muito legal a gente poder se encontrar hoje aqui, para nós louvarmos a Deus, celebrarmos ao Senhor. Então, que bom que o Senhor preparou esse tempo, para que nós pudéssemos estar juntos hoje. Eu já quero convidar aqui na frente, hoje nós teremos Casa Baby e também Casa Kids. Vocês do Casa Baby e Casa Kids, por favor, podem vir aqui à frente. Quem é do Casa Teens hoje vai ficar no culto. Nós estamos nesse processo de imersão, né, de criar raízes com a igreja local. Então, a gente tem uma escala um pouquinho diferente aí para o Casa Teens. Pode vir, vocês estão tímidos hoje. E para o Teens, a gente tem uma novidade, né? O nosso segundo encontro desse ano, encontro além do encontro da celebração do culto, no sábado, no dia 25, nós vamos ter uma festa bem legal aqui com os Teens. Então marque na sua agenda, a gente vai passar a divulgar a partir de hoje nas redes sociais. E vai ser um encontro muito legal, o pessoal tem falado aí com cachorro quente, sorvete, vai ter uma dinâmica bem legal. Aí a gente está acertando também para que os missionários estejam aqui no dia 25. Então vai ser uma tarde bem legal, bem agradável, e vai ser um tempo muito especial de Deus. Vamos orar, Luca? Você quer orar hoje? Não. E você, Mirela, você quer orar? Também não. Você vai orar, Gui? Não. Você, Catarina? Não. Quer orar, Ju? Não, Ju. Não acredito. Então vamos orar, vamos pedir para o Papai do Céu. Quer orar? Não. Papai do Céu, muito obrigado pelas crianças, que o Senhor abençoe a ida delas agora para a classe, que o Senhor abençoe as professoras que estarão com elas, que o Senhor prepare o coração delas para receber a Tua palavra, e que o Senhor capacite cada uma das professoras. Senhor, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém. Vocês podem ir devagarzinho, tá bom? Que hoje está chovendo. Que legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a contribuição. Você que deseja contribuir hoje com a igreja, a gente sempre tem lembrado os irmãos acerca da contribuição, que devemos fazer isso de forma voluntária, de forma regular e de forma generosa. Você que contribui aqui, você pode dar um sinal com a sua mão para o Fernando ou para a Charmene, eles podem te dar apoio nesse momento. Você que contribui durante a sua semana, utilizando a chave Pix da igreja, que é o nosso CNPJ, que seja um momento também de gratidão a Deus, por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Lembrem que a regularidade de vocês é muito importante, para que a gente consiga pagar as contas e manter essa igreja em missão, e fazer com que a mão generosa de Deus também alcance outras pessoas, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradecemos por todos os recursos que o Senhor tem enviado a essa igreja. Pai, continua nos abençoando, continua nos prosperando, para que a gente possa, Senhor, pagar as nossas contas e assim também ser a Tua mão generosa na vida de outras pessoas, na vida dos membros desta igreja. Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar de uma forma abundante, venha aumentar a nossa sementeira, para que a gente seja capaz, Senhor, de sermos mais generosos no meio deste mundo. Deus, nós oramos com gratidão em nome de Jesus, amém
e amém. Enquanto nós estivermos cantando, você pode trazer aqui à frente, você que traz, ou você que faz durante a semana, que seja o seu momento de gratidão, tá bom? Oh, que tremenda Graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que legal, hoje está conosco o Betinho, pastor da Igreja Batista do Ibirapuera. Pode vir aqui, Betinho, por favor. E também o William, que é um seminarista lá da Ibira. E é um prazer, uma alegria enorme também te conhecer, tá bom, William? Para quem não sabe, acho que a gente precisa se afastar um pouco, a nossa amizade está meio em conflito já há algum tempo. A Ira, o Betinho, nós fizemos juntos o projeto Plantador. Então nós passamos 2018, 2019 juntos, sei lá, pelo menos umas 18 vezes. Então por isso que a nossa relação não está muito boa. Quando se convive muito, né, os problemas acabam se aflorando, né? E depois de lá, graças a Deus, o Betinho está plantou a Igreja Batista do Ibirapuera. E eles vieram nos apoiando ao longo dos últimos 3 anos, nos apoiam ainda esse ano também, financeiramente, para que a gente consiga ter a nossa independência financeira, ter uma diversidade de líderes. Então, ele é uma pessoa muito querida e ele atendeu hoje o nosso convite de vir aqui compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos numa série de salmos. Então, Betinho, te agradeço muito e que você leve o nosso abraço aqui da Igreja Cristã Casa de Daniel para todos os irmãos da Ibira. Vocês são parte da nossa vida como igreja, vocês são parte da nossa plantação e a gente é profundamente grato a Deus pela sua vida, tá bom? E pela vida dos irmãos da Ibira. Deus abençoe, Betinho, é isso aí. Obrigado, Augusto. Boa noite, boa tarde, boa noite. Como é bom estar aqui novamente, ver alguns rostos novos, outros que a gente já começa a se familiarizar. É legal essa oportunidade de vir, depois vir de novo. Espero que venha outras vezes, né? E a gente possa seguir com essa boa amizade. O Augusto é muito generoso nas palavras. A gente só está fazendo a obra de Deus juntos aí, né? Então é uma alegria para nós, né? A gente que teve a oportunidade de passar por bons momentos juntos, né, Augusto? Tantas coisas boas vivemos ali no Projeto Plantador e agora também vivendo juntos com as igrejas caminhando. E como o assunto é o livro de Salmos, o Augusto pediu para a gente seguir essa sequência. Eu peguei um salmo mais curto, eu resolvi mudar, Augusto. Não, brincadeira, não é o Salmo 119 não hoje. A gente vai compartilhar o Salmo 46. Então, se você quiser já acessar a sua Bíblia aí no seu aplicativo, ou então folheá-la, abri-la, fique à vontade. Salmo 46, a gente vai do começo ao fim do Salmo, é um Salmo curtinho, 11 versículos só. A gente vai se debruçar sobre esse texto nesse fim de dia aqui. A pergunta que a gente suscita diante desse salmo é como viver em meio ao caos, a uma situação caótica. Para sair de casa hoje, tinha uma lâmina d'água considerável na rua ali de casa. Ainda bem que deu para vir de carro, porque se tivesse que vir a pé, um pouco de dificuldade. Eu acho que a galocha seria necessária hoje. Mas como que a gente vive em ordem em meio ao caos? Quem que pode colocar ordem nesse caos? São perguntas que nos suscitam e vêm à nossa mente quando a gente pensa no tema de hoje, que vai ser ordem no caos.
para a gente começar a colocar ordem nesse caos, nada melhor do que a gente pedir a direção de Deus e orarmos. Então, se você quiser fechar o seu olho, abaixar a sua cabeça, convido a fazê-lo para que oremos juntos pedindo a direção de Deus neste fim de dia. Senhor, nos colocamos diante de Ti, gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez abrir a Tua Bíblia, abrir a Tua Palavra, abrir a Bíblia na nossa língua, podermos falar, compartilhar, estudá-la um pouquinho. Ó Pai, fala comigo, fala conosco, fala com meus irmãos neste fim de dia, que o Teu Santo Espírito falar conosco aqui e também em todas as demais igrejas, comunidades que estão se reunindo nesse momento em torno da Tua Palavra, no Teu nome, ó Pai. Pedimos a Tua bênção e a Tua ministração aos nossos corações neste fim de dia. Fala conosco, Senhor. Coloque ordem no caos que a nossa vida muitas vezes acaba se encontrando. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Esse salmo aqui, o Salmo 46, ele inspirou uma pessoa que talvez você já tenha ouvido falar, um tal de Martinho Lutero. Quando ele escreveu aquele hino, Castelo Forte ao Nosso Deus, eu não vou me arriscar aqui a cantar porque ficar bonito igual a Pi cantando, mas ele é com esse salmo que ele estava na cabeça, quando ele escreve esse hino famoso, Castelo Forte ao Nosso Deus. Então, com isso em mente, vamos ler aí o nosso salmo de hoje, o Salmo 46, que vai ter aí basicamente 3 estrofes. E assim diz o Salmo 46, eu leio aqui na NVI. Para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Pausa. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa de novo. O texto esse salmo aqui, ele vai nos falar algumas coisas que estavam acontecendo naquela época e daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe. Mas ele, como a gente leu no comecinho ali, ele não é um salmo davídico, apesar de ser um salmo ali de Jerusalém e ter a sua teologia centrada ali com um certo saudosismo, uma certa saudade da época de Jerusalém. Quando a gente lê os salmos, é legal a gente situá-los para que a gente consiga entendê-los melhor. Então, esse aqui provavelmente foi escrito depois que o rei Davi já tinha morrido. Então, eles olham para Jerusalém, olham para Sião, com uma boa recordação dos tempos áureos ali de Jerusalém, do bom tempo que a vida rolou ali naquela cidade. E uma coisa que ele coloca que facilita muito a nossa divisão aqui é esse pausa. Se talvez você esteja com uma outra versão da Bíblia, talvez ela vai estar escrito aí, sei lá. E você talvez olha para isso e vai falar, sei lá o que é isso, né? O que esse negócio está dizendo? É uma pausa para demonstrar o limite das estrofes do texto. E muitas vezes esses salmos, como vários outros, eles eram cantados. Talvez você conheça alguns salmos cantados. Eu não vou cantar aqui, mas cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. É um salmo. É um salmo. Entre celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É outro salmo. Muitos salmos eram cantados. E aí eles dividiam as estrofes para facilitar o pessoal da multimídia há 2000 anos atrás a dividir a estrofe da projeção ali. Então, esse sei lá, a pausa, é realmente para facilitar essa ideia. E aí o texto vai seguir. A gente vai aí ler o comecinho, versículo 1 e 2. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Vamos no 1 mesmo.
nesse versículo ele vai falar quem Deus é para nós, antes da gente dizer para Deus quem a gente espera que Ele seja. Então Deus é para nós o nosso refúgio e a nossa fortaleza, independente do que a gente ache, ou do que a gente creia que Ele é ou Ele não é, ou que Ele deixa de ser ou não. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, mesmo se nada acontecer nessa terra. A ideia é que a gente esteja com Ele, independentemente do que a gente pensa que Ele é, mas sim porque Ele é o nosso refúgio. E se a gente não é porque nós somos cristãos que a gente não se preocupa com a realidade conturbada e às vezes meio tenebrosa que a gente vive, mas justamente por sermos cristãos a gente pode ter uma certeza de que a confiança provém da fé no nosso Deus. Por isso que a gente pode entender que Deus é o nosso refúgio. E o refúgio vem aqui a ideia de uma habitação segura, mas uma habitação passiva, sabe? Eu vou para um lugar de refúgio, é para um lugar que eu vou me refugiar para ficar em paz, talvez para ficar escondido, talvez escondido assim no bom sentido, né? Talvez o seu refúgio seja o seu quarto, o seu lugar onde você está descansando, talvez esse seja o seu refúgio. Em épocas de incertezas e dúvidas, em que você tem se refugiado? A gente vive numa época de guerra, o mundo me lembra assim de guerras acontecendo de uma maneira tão significativa. E aí não basta a guerra, essa semana que aconteceu, vocês viram o que aconteceu na Turquia? Meu Deus do céu, a terra se abala, se mexe de uma forma que você fala, isso aqui parece uma gelatina. Em quem que a gente vai confiar nesses momentos? Em quem que a gente vai descansar? Em quem a gente vai pôr o nosso alicerce? Naquilo que não muda, naquilo que é o mais certo possível. E aí a ideia segue, né? Ele vai falar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E aqui muda um pouco o aspecto. A fortaleza não é algo passivo, mas é algo dinâmico. A fortaleza, se você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre isso, porque em Fortaleza, aqui no Brasil, no máximo a capital do Ceará, né? Nosso país vive em paz, não tem guerra, né? Mas quando a gente estuda sobre isso, o que tem numa fortaleza? É um lugar de refúgio também, mas é um lugar de ataque. Se alguém vem atacar a fortaleza, está ali, está pronta para atirar, para descer o bala do canhão, né? Talvez em desenho animado facilite essa lembrança na sua memória. E no Brasil a gente vê refugiados chegando, né? Quantas vezes venezuelanos, há um tempo mais atrás aí, haitianos, agora até afegãos, acabam chegando na nossa terra tupiniquim. Então essa é a ideia de Deus. Ao mesmo tempo que é um lugar passivo, mas também é um lugar ativo que nos ajuda nas nossas batalhas. Então, Ele é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e não é só nos momentos bons da vida. Deus é o nosso refúgio sempre presente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não é só no momento aqui, outro acolá, é em todo momento. Afinal, se a gente se lembrar, buscar-me-eis e achareis quando me buscar. É só buscar, vai estar lá. E principalmente, vamos combinar, é a diversidade. Porque quando as coisas estão boas, quando geralmente a vida está andando tranquila, a conta está no verde, essa semana não brigou muito com a esposa ou com o marido, às vezes a gente até esquece de precisa ler a Bíblia, ir na igreja, as coisas ficam mais em banho-maria. Mas quando a conta aperta, quando a grana falta, sobra mês e falta grana, quando a relação marido e mulher está meio desestabilizada, aí muitas vezes a gente lembra que o Senhor é o nosso Senhor, também nas adversidades, e a gente vai correndo para Ele. Muitas vezes acontece isso, mas Deus em todos os momentos, sempre presente na nossa vida. E geralmente é no momento da maior angústia, na maior dor, que a gente vê que o nosso amigo, Provérbio 17 diz que em todo tempo ama um amigo, e é na hora da angústia que nasce um verdadeiro irmão. É na hora mais difícil que a gente vê realmente quem se importa conosco. Às vezes, nos momentos mais conturbados, aqueles melhores amigos do momento de bonança, de vacas gordas, prosperidade, se vão. Mas os verdadeiros amigos ficam também no tempo de dificuldade. Deus está sempre presente conosco. É importante a gente lembrar, Deus não está esperando que
ou vale o trocadilho aqui, Augusto, que a casa caia, que o mundo vire de ponta cabeça para começar a nos ajudar e investir em nossas vidas. Não, Ele está sempre presente, sempre próximo e sempre por perto. E aí o texto vai seguir com algumas referências geográficas da época que fazem muito sentido. Referências que um pastorzinho de ovelhas, como talvez Davi, saberia muito bem, estaria muito mais acostumado do que nós, paulistas, que vivemos na cidade grande, né? A gente sai de Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo, é tudo a mesma coisa, a gente não vê nem diferença, né? Parece que não saiu de uma cidade para outra. A gente não está tão acostumado a ver, como é que ele fala aqui? A terra trema, que os montes afundem no mar. E o que ele está querendo dizer com isso? Um monte era a base talvez mais sólida que se tinha na vida. Afinal de contas, talvez você se lembre do outro salmo. Eu não lembro se é o 121 ou 122. Elevo meus olhos para onde? Para os montes. De onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Por que ele vai falar, elevo meus olhos para o monte? Porque em cima do monte, na geografia de Israel, ficava a cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém, o que era naquela época? Era o lugar da habitação do próprio Deus, era o templo, era a casa de Deus. Jerusalém era o lugar onde Deus habitava. Hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em outro lugar um pouquinho mais próximo da gente, graças a Deus por isso. Mas na época, eleva meus olhos para o monte. Então o monte significa a estabilidade, as coisas estão tranquilas, está tudo bem funcionando, obrigado. E aí ele vai dar outro exemplo aqui, depois a gente vai explicar isso melhor. Os montes afundem aonde? No coração do mar. Você lembra da história de Jonas? Jonas foi parar onde? No mar. Uma pessoa que mora na montanha, em São Paulo, aqui na grande São Paulo, a gente tem o costume de ir para a praia todo dia? Mas se vocês têm, me fala um segredo, como que funciona a vida de vocês, que eu quero aprender também. Eu não tenho tanto costume de ir para a praia assim, vai, sei lá, uma vez por ano, talvez, né, quando muito. Mas enfim, aqueles caras que moravam em Jerusalém também não tinham costume de mar. E o mar era um negócio pavoroso. Tanto é que Jonas foi para o fundo do grande peixe, no fundo do mar. Desceu ladeira mais do que abaixo, oceano abaixo ali, né, Augusto? E o mar é um lugar pavoroso. Tanto é que, lembra Jesus, o que ele faz em determinado momento ali no mar da Galileia? O mar está todo revolto. E ele fala, opa, calma aí, mar, fica tranquilo. O mar se acalma. Na mentalidade de Israel, na mentalidade do povo hebreu ali da época, o mar é um lugar de bagunça. E aí o texto vai falar, por isso não temeremos, porque Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. A gente não vai temer, ainda que a terra trema e a coisa mais estável do mundo, um monte, seja o monte afunde no lugar mais conturbado da história, né? No coração, no fundo do mar, ainda que as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro sempre presente na adversidade, por mais caótica, difícil, complicada, inexplicável, talvez inesperada situação que você esteja vivendo, esteja vivenciando nesse momento. O salmista, ele nos dá um alerta. Ele fala, não fique paranoico com as circunstâncias. As circunstâncias, o próprio nome já diz, são circunstanciais. As circunstâncias passam. Ele faz um chamamento para mim e para vocês também. Se refugiem, coloque o alicerce, a base, naquilo que é imutável, naquilo que não muda, naquilo que a despeito de qualquer coisa que aconteça, no Brasil ou no mundo, continua o mesmo. Quem que é o mesmo? É o Senhor. Coloque o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua base, o seu ponto de partida no Senhor. E Deus é um refúgio e uma fortaleza para nós. O inimigo não penetra nessa fortaleza onde estamos seguros, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E antes da gente passar a sequência aqui, eu acho que vale a gente ler o texto novamente do versículo 4 até o 7. Há um rio, olha a diferença, né? O mar estava tudo tumultuado, tudo barulhento, né? Agora há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus não será abalada. Na sequência, versículo
filho, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em meio a todo esse caos, em meio a toda essa bagunça, existe um rio de tranquilidade e de paz. Provavelmente esse seja o vislumbre da última Jerusalém que há de vir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É uma invasão da ordem de Deus em meio ao caos. Essa ordem é a própria presença de Deus, colocando as coisas no seu devido lugar, onde elas realmente deveriam estar. É uma expectativa dessa nova Jerusalém, dessa nova cidade restaurada, que um dia a gente vai experimentar. E é um vislumbre dessa nova criação que Deus fará, colocando assim ordem em meio ao caos. Enquanto o mundo passa pelo caos, a habitação de Deus permanece calma e serena. Enquanto o homem semeia o caos, Deus segue reinando absoluto. E aqui as águas já não ameaçam mais, estão calmas, como num canal que não tem um regime turbulento de vazão. Hoje, quando a gente vinha para cá, na Avenida dos Estados, eu falei com o William, isso aqui na época que meu avô morava aqui em Santo André, a gente não estaria passando aqui. A gente não passava. O rio ali alagava, né? Não sei se você se recorda dessa época aqui de Santo André. A gente não andava. O rio estava muito turbulento, uma vazão grande, muita água, mas estava dentro da calha do rio. Mas a água estava turbulenta, estava caótico o negócio ali. Agora, o rio que sai lá da Jerusalém Celestial é um canal retilíneo cujas águas estão transparentes e limpas de qualquer turbulência. É um rio onde as águas estão revelando a verdadeira paz. Agora, enquanto o homem governa o nosso mundo, a gente vê catástrofe, a gente vê caos, mas a habitação de Deus permanece e não pode ser movida. Ela está inabalável, como diz ali no versículo 5. Deus nela está e não será abalada. O governo do homem que semeia o caos, isso é desde o Éden, é desde o jardim do Éden. Adão e Eva começou a história semeando o caos, comendo fruto proibido. Então, o governo desse homem que semeia o caos, que muda constantemente, 2 meses atrás, 40 dias atrás, era um governo que estava no Brasil. Então, você estava triste, agora você está feliz. Você está feliz, você estava triste. Então, será que é isso que deve governar a nossa vida? É um movimento de governo? Talvez a ideia de Deus não é por aí, porque o governo do homem vai sempre semear o caos e vai mudar constantemente, sem segurança e com a sua pretensa estabilidade, que sempre muda de ideia, faz com que as nações se agitem, elas façam barulho, distúrbios, quebra-quebras por aí. As nações a fazerem esse barulho e causarem esse distúrbio é devido ao fato de não haver segurança nas palavras dos governos humanos. Agora, Deus, ele vai falar no versículo 6, é muito legal isso. Ele ergue a sua voz. Em outra versão, ele dá a sua voz, ele coloca a sua voz. E é interessante, e por mais que Deus aparentemente dá uma erguida da voz, ele não grita. Deus não precisa gritar. Às vezes, para a gente se impor, eu não sei, às vezes, se assim funciona, precisa acontecer na sua casa, ou talvez no seu trabalho, que para você se impor, você precisa subir o tom de voz, precisa até pegar um microfone melhor, para erguer a voz para o negócio ficar mais alto. E aí você acaba gritando, exagerando na dose. Agora Deus não precisa gritar. Deus coloca a sua voz. Ele não faz como um governo humano. E o resultado disso é impressionante. Olha só no finalzinho ali do versículo 6. Deus coloca a sua voz, ergue a sua voz e a terra se derrete. O homem em seu governo no mundo sempre quis e sempre desejará ser Deus, mas quando ele é confrontado com o verdadeiro Deus que está no governo do mundo, ele se desanima, pois ele se dá conta que jamais será Deus. Por isso que Deus é o Senhor dos exércitos, está lá no versículo 7, que tira o caos do mundo, porque o mundo e seus exércitos são impotentes, estão desanimados, estão derretidos, e jamais o homem poderá ser adorado, pois somente Deus é o Senhor, por mais que os líderes queiram ser adorados, mas Deus é o Senhor pela sua própria essência, porque Ele sim coloca ordem em todo o caos. E a gente precisa entender
que mesmo um cristão que já foi regenerado, justificado por Deus, que já mudou a sua vida, ele continua, assim como eu, sendo um pecador, diante de domínio dos governos, da vontade, do poder e da soberania de Deus. Mas a gente não pode imaginar que algum ser humano nessa terra seja capaz de trazer ordem inteiramente ao caos. Essa ordem não é a ordem dos humanos, é uma ordem divina. Romanos 8 vai falar que a criação, ela geme, ela aguarda pela redenção, pela restauração também de como ela foi criada um dia. A gente não pode querer ser o agente final dessa ordenança, dessa ordem, nem esperar de algum ser humano que seja esse agente. Agora, o ser humano pode sim ser uma parte, um agente de Deus nessa reestruturação, nessa reorganização, nesse colocar a ordem em meio ao caos. E isso começa a se manifestar na minha e na sua vida, de maneira muito prática. A gente acabou de ver que Deus não grita, Deus não fala alto, não sai berrando. Na última briga, assim, eu não deveria perguntar isso, Augusto. Acho que aqui não acontece, né? Isso só lá na Ibira. Briga entre casal, assim. Às vezes a voz sobe, né? Sem querer. A gente precisa ficar. Como é que a gente resolve o caos? É criando mais caos? Se você grita, o outro lado vai ficar mais doido ainda e não vai colocar ordem. Esse negócio vai virar uma bagunça e vira uma bola de neve que é ladeira abaixo. O relacionamento se desgasta, vai embora. Você quer corrigir o filho? Vai ficar berrando com o filho para querer que ele coloque as coisas no lugar? Lá em casa, a gente se mudou há uns tempos atrás, uns 6, 7 meses, e no começo, para dar banho nas meninas, Augusto, eu ficava brigando com elas, assim, e essa parte é a parte que me cabe. Antes de vir para cá, hoje eu já dei banho das crianças, lá antes de vir. Mas eu ficava brigando até a hora que eu entendi. Eu falei, opa, olha, a gente prega, fala na igreja as coisas e não se liga. Se eu ficar simplesmente gritando com as minhas filhas, o caos vai prevalecer, a ordem não vai vir. As coisas se resolvem com amor, com bondade, com uma conversa. Muitas vezes é por aí que o negócio funciona de uma maneira mais legal e mais saudável. E vamos seguir então aí no texto, passando aí para o nosso terço final da conversa, do versículo 8 até o 11. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Olha só quem dá fim às guerras. Ele, o Senhor, versículo 9, dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, a partir do versículo 8 aqui, Deus entra na bagunça da história, no meio do caos, justamente por se preocupar conosco, que somos a parte do seu povo. E já que os governos do mundo não dão segurança alguma, Deus entra na história. O salmista põe à prova, e ele fala, você quer ver? Olha aí os grandes feitos, por exemplo, de Winston Churchill, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de grandes caras que fizeram grandes movimentos. Eu agora vou agradar gregos e troianos, do Lula, do Bolsonaro, ou veja aí os grandes feitos de cada um. Eles colocaram ordem no caos? Não fizeram não. E é isso que Deus fala. Ele fala, venham e vejam. Lembra do Maluf? O Maluf. Para você vir para esse debate, você passou por uma obra do Maluf. Os mais novos não lembram disso. Mas o Maluf falava para vir para ir em qualquer lugar na grande São Paulo, porque para ir para a praia, quem fez a Imigrantes foi o Maluf. O Maluf que fez a antiga, né? Entre outras. O cara fez muita coisa. Ele falava, venham ver. Só que, cara, ele fez um tiquinho. E Deus está falando, venham. Vejam as obras de quem? Do Senhor. E o que Deus está falando aqui? Está lembrando de que Ele traz um link aqui com um Êxodo. Talvez se você começou a ler a Bíblia esse ano, talvez já tenha passado ali por Gênesis, Êxodo, veio logo da sequência, e você viu o que aconteceu com o povo de Deus ali no Egito, na saída do Egito, que os escudos ficaram para trás, o arco foi despedaçado, a lança ficou tudo no fundo do mar.
do Mar Vermelho. Até hoje a arqueologia encontra destroços desses restos ali. Então Deus está falando, olha, o meu povo, que era um povo razoável, mas ainda era menor do que o povo do Egito ali, de José, né, descendentes de José, eu os tirei de lá, eu sou o Deus, eu faço o negócio acontecer. Parem de lutar por suas próprias forças e motivação. É isso que o texto está se propondo para nós aqui. Ao olhar para o caos geral que os hebreus estavam inseridos, a constatação lógica é que não sairia nada de bom ali não. Afinal de contas, Moisés foi no mínimo 10 vezes falar ali com o faraó, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Ao olhar para um caos geral que talvez a gente esteja vivendo e inserido, a constatação lógica que a gente chega é que dificilmente vai sair algo bom a partir da ação humana. Me lembro certa vez numa conversa que a gente perguntou para uma pessoa, olha, você acha que quem vai resolver o problema do Brasil é o Lula ou é o Bolsonaro? E aí essa pessoa falou, nenhum nem outro. E é verdade, não é nenhum nem outro. Afinal de contas, feliz a nação cujo o Deus é o Lula ou cujo presidente é o Bolsonaro? Não, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quem resolve o problema do Brasil é o nosso Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, é Deus que vai resolver. A gente, como agente separado, como agente junto de transformação, faz um pedacinho disso. Mas a solução final é do nosso Senhor. E aí por isso que a conclusão do Salmo é válida para nós hoje. Voltemos a nossa confiança para o Senhor. O salmista diz, a nossa esperança, lá no versículo 11, né, está no Senhor dos Exércitos, naquele que luta por nós, o Deus de Jacó, que é a nossa torre segura. Não é o nosso poder de fogo, na nossa força ou no nosso partido preferido, seja ele de direita ou de esquerda. Não é na nossa igreja nem na nossa denominação, por mais que a gente ame a nossa igreja e goste da nossa igreja. Eu gosto da minha, e eu imagino que vocês também. Mas é no poder do Senhor, e isso na confiança que somente Ele pode oferecer a verdadeira segurança. E para fechar, no versículo 10, que é o ápice aí desse salmo, após toda a catástrofe e toda a história conturbada, ele aparece com esse convite. Venham e tomem a decisão de caminhar junto a mim e constatem que tudo o que o ser humano produz, desde o início, desde Eva, é o caos. Deus cria tudo em ordem. Deus cria tudo bonitinho, tudo certo, perfeito. As coisas funcionavam perfeitamente bem. Mas aí veio o homem e instaurou o caos naquilo. E o caos foi tão grande que até a própria criação é maldita. Afinal de contas, é pelo suor do seu trabalho que hoje a gente tem o nosso alimento. Antes ia ser só trabalhar, que ia ser uma coisa boa, mas não ia precisar suar tanto. E aí o texto vai falar, esperem-se, espere, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. A gente tenta, mas não consegue. O ser humano tenta com seus esforços, com a sua inteligência, a capacidade de construir alguma coisa boa, mas a história humana nunca é tão bonita e agradável assim. Aí o salmista faz o convite, admitam que vocês falharam, chega, não dá mais, abandone os seus próprios esforços, admitam a fraqueza, veja a catástrofe e os caos que vocês criaram, não tentem mais nada. E aí uma vez que a gente para, reflete, entende e compreende essa verdade, que, diga-se de passagem, é o ponto inicial de Jesus no discurso que ele fez no Sermão da Montanha. Felizes os que reconhecem a sua pobreza espiritual, que reconhecem a sua fraqueza. Depois de reconhecer que somos, então, incapazes e abandonamos os nossos próprios esforços, vem, então, aí o segundo ponto importante disso, que é reconhecer o conhecimento de quem Deus é de verdade. E a gente só pode reconhecer quem Deus é depois de reconhecer que nós não somos capazes, que somos fracos, pois enquanto confiamos em nós mesmos, vamos nos considerar como um próprio Deus. E já dizia o nosso amigo Tim Keller, que a nossa cabeça é uma fábrica de ídolos e de deuses falsos. Só existe um Deus. Já que a gente falou de Êxodo, Deuteronômio vai falar, ouça, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Senhor.
Deuteronômio 6,4. E a gente tem que reconhecer então a nossa fraqueza e incapacidade para olhar quem é o único Deus, reconhecendo como o verdadeiro Deus e parar de achar que nós somos deuses. E a partir daí que a gente então reconhece a nossa fraqueza, que existe só um Deus verdadeiro, nós reconhecemos que o poder total pertence a Ele, que Deus então domina sobre os povos e sobre a terra, sendo Ele elevado sobre todo o nome. E o elevamos por reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa finitude e limitação, e aí sim existindo um só Deus. A conclusão disso tudo: Deus traz ordem em meio ao caos. Nunca nenhum ser humano, por mais hábil governante político que seja, vai instaurar a ordem em meio ao caos, para que possamos viver dias melhores. Não tem jeito. Um deles vai se levantar, vai tentar instaurar isso. Mas aí eu deixo esse assunto para Augusto tratar em outro dia sobre o anticristo e os seus desdobramentos escatológicos. Todos que tentaram até hoje criar grandes reinos, grandes impérios, fracassaram. Seja Alexandre o Grande, seja Hitler, seja Stalin, ou qualquer outro atual que eu não vou citar o nome. Não tem jeito, não consegue. Mas a gente não pode terminar com uma notícia ruim dessa, né? Senão a gente ia sair meio deprê hoje, né? Pô, só viu que tem caos. Mas como que a ordem entra nessa história? O Deus que será exaltado entre as nações e na terra é o Deus que exaltou o seu Filho Jesus Cristo, a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, nome diante do qual toda a língua se dobrará, ou todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Deus vai falar para esse servo bom e fiel: chega aqui, entra aqui no meu reino. Agora, para outros, Deus dirá: aparta-te de mim. O convite de hoje é triplo. Pare de lutar pelas suas próprias forças. E é um convite que eu me faço regularmente. Petinho, pare de se lutar pelas suas próprias forças. Reconheça que Deus é quem tem todo o poder, que todo o poder pertence a Ele, não a mim, não a nós. E para que isso seja uma verdade na minha e na sua vida, peça ajuda de Jesus, pois é Ele, só Ele, quem te livra das suas próprias forças e das suas próprias lutas. É Ele, sim, quem nos ajuda. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de fazer e ver que isso aconteça na nossa vida. É Jesus Cristo quem colocará ordem no caos quando vier e reinar eternamente. E olha só como que vai ser essa história. A gente começou falando de Sião, do monte lá de Jerusalém. Agora essa história vai terminar por lá também. Olha só Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E olha só, o mar já não existia. Lembra do mar? Sinal de desordem, sinal de caos, tumulto. Jonas, o mar já não existia mais. Não vai dar para pregar uma praia. Bom, deve ter coisa melhor, com certeza tem. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O lugar da habitação de Deus, né? Está com os homens, onde Deus está, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha, isso aqui vai ser muito legal. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu não sei se você já perdeu alguém muito querido da sua vida. Eu não faz muito tempo perdi o meu pai. Foram dias de choro, faz quase um ano. Essa época aqui, eu estava indo dia sim e dia também no hospital visitá-lo. Eram tempos difíceis, era um dia de choro, mas uma coisa nos consola, uma coisa nos conforta, é saber muito bem onde meu pai está hoje. Está junto com meu avô, que por um bom tempo pastoreou dessa cidade, e deixou bons frutos aqui, né, Augusto? Augusto que eu diga. Mas o choro passa. Às vezes a dor vem,
a angústia nos abala, o complicado chega na nossa vida. Agora, aonde a gente vai colocar nossa confiança, nossa esperança, nossa expectativa? É no hoje e no agora, na circunstância, no momento passageiro. O convite que o salmista nos faz é: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E é legal que é nossa, não é isolada, é nossa. É o socorro sempre presente no momento da angústia, sempre presente da adversidade. A esperança de viver dias melhores para sempre com Cristo na eternidade nos fazem viver a realidade hoje, do agora, sem medo de um caos que está ao nosso redor. Sabe por quê? Um dia Deus vai vir e instaurar essa nova Jerusalém, que vai colocar essa ordem em tudo. E com Ele, em nossa realidade, a gente pode começar hoje mesmo já a desfrutar e vivenciar essa ordem na nossa vida, arrumando a nossa falta de fé e esperança, trazendo ordem ao caos das nossas vidas. Que a gente possa desfrutar disso, vivendo dias melhores, com Deus sendo o nosso refúgio, não a nossa conta bancária, não o nosso casamento, não o nosso filho, não o nosso pai, não a nossa igreja, não o nosso pastor, por melhor que ele seja, mas a nossa confiança, o que o salmista nos chama: coloque em Deus nele o seu refúgio e a sua esperança. Esse é o alerta que ele faz para nós, que essa verdade cale fundo no meu e no seu coração. Vamos orar? Senhor, a gente reconhece que muitas vezes, para não falar todas as vezes, a gente quer resolver as coisas na nossa própria força, na nossa própria vontade. Ajude-nos a voltarmos os olhos para o Teu Filho Jesus Cristo, que é quem veio instaurar, iniciar, a arrumar esse caos bagunçado em que esse mundo vivia. Ajude-nos, Senhor, a vermos a nossa limitação, a entendermos que somos fracos, a que somos rebeldes e que necessitamos da Tua ação no nosso viver. Ó Pai, que o Seu Filho Jesus Cristo seja uma verdade na nossa vida, não seja simplesmente um amuleto, mas seja realmente aquele que faz a intermediação, que Ele seja realmente a razão da nossa vida e por quem nós vivemos. Ó Pai, dá-nos o desejo de vivermos para Ti, dá-nos o desejo de colocarmos a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza no Senhor e no Teu Filho Jesus. Ó Pai, que a igreja, Casa de Daniel, floresça, que a Tua igreja seja uma igreja fértil, que a Tua igreja aqui seja um marco desse refúgio, que ela seja, sim, esse refúgio e essa fortaleza para tantas pessoas que necessitam ouvir da Tua palavra e do Teu amor. Ó Pai, use o Augusto, a Pri, todos os membros que aqui estão, para que em cada local onde eles estiverem, e a mim também, na minha realidade, que a gente seja usado pelo Senhor como fontes de refúgio, fontes de paz, de serenidade, que a gente não precisa erguer a nossa voz, gritar alto, mas sempre mantendo a serenidade que vem do Senhor, que dentro de nós fluam os Teus rios de água viva. É a nossa oração, clamando isso e pedindo no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós vamos encerrar agora a nossa transmissão, então quem nos acompanha de maneira online, que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana, e nós que estamos aqui de forma presencial, nós vamos celebrar